CDB, LC, debênture, LCI, LCA, CRI, CRA, taxa Selic, CDI e tantas outras siglas da renda fixa. Este é um assunto que já foi abordado pelo Saldo Zero, já foi abordado pelo Paulo Boniatti. Contudo, uma vez que cada vez mais nós temos mais investidores entrando nesse mercado, nessa selva chamada mercado financeiro, existem questões que precisam constantemente estarem sendo esclarecidas. Então, se você tem dúvidas do que são essas inúmeras siglas que você vai encontrar no banco, vai encontrar lá na corretora de investimentos, não se preocupe, você chegou ao lugar certo. Vou lhe mostrar que, diferente do que muita gente pensa, a questão é muito mais simples do que parece. Então, se esse tema lhe interessa, como eu tenho certeza que vai lhe interessar, mesmo conhecendo alguma coisa já de renda fixa, confia, vem comigo, te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Boniatti, criador do Saldo Zero. Se você ainda não estiver inscrito, como sempre, fica aquele meu convite, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira mais próxima e o mais importante, a comunidade VIP do Saldo Zero, que eu não me canso de fazer o convite, uma vez que se você não estiver lá, você não sabe o que está perdendo, criatura. Vai lá, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores, a comunidade não para de crescer, cada dia membros novos, tenho certeza que vai agregar muito para a sua vida financeira. Você vai agregar para a gente e a gente vai agregar para você também, beleza? Mas vamos lá, porque tempo é dinheiro. Primeiro, o que há de comum em todas estas siglas? De maneira geral, todas elas estão relacionadas à renda fixa. De uma maneira mais objetiva, quando nós estamos falando, por exemplo, de CDB, LC, são nomenclaturas que definem certos tipos de investimentos dentro de renda fixa e que, de maneira geral, você está nada mais, nada menos do que emprestando dinheiro para um terceiro. Mas espera lá, eu estou investindo ou estou emprestando dinheiro? Você lembra aquela vez que um conhecido, um amigo, um parente, enfim, lhe pediu um dinheiro, um capital emprestado, com a promessa de lhe devolver esse dinheiro num futuro, às vezes longo, né? Mas acrescido de juros? Pois bem, isso acontece de uma maneira muito semelhante dentro da renda fixa. Ao investir, ao comprar um título, seja um CDB, seja uma LC, seja outras siglinhas que você venha a encontrar, o que você está fazendo é emprestar dinheiro para um terceiro, para uma instituição, seja ela um banco, uma financeira, uma empresa, ou até mesmo o governo, com a promessa de receber esse dinheiro num futuro pré-estabelecido, acrescido de juros. Ou seja, se você empresta ou já emprestou um dinheiro para um terceiro na sua vida pessoal, saiba que você estaria fazendo ou estará fazendo a mesma coisa na renda fixa. O que muda é para quem eu estou emprestando. Mas vamos esclarecer o que são estas siglas. Primeiro, nós precisamos separar o que são ativos do que são juros. Nesse emaranhado de letrinhas, é importante você saber que nem toda sigla é investimento. Vamos separar aqui em dois grandes blocos. De todas as letrinhas, eu gostaria que você fixasse duas, CDI e Selic. Quando você coloca um dinheiro na caderneta de poupança, esse capital ele é rentabilizado a uma determinada taxa de juros, ou seja, você coloca R$100, passa um tempo, vai ter R$100 mais alguma coisa, certo? E geralmente, essa taxa da caderneta de poupança, ela é conhecida dos brasileiros. Atualmente está em 0,5% ao mês mais TR. Agora, o CDI e a Selic são exatamente isso. São taxas. São taxas pelas quais os títulos de renda fixa serão remunerados, ou seja, o seu capital será rentabilizado de acordo a estas taxas. Tomando como base o dia em que eu gravo esse vídeo, dia 28 de julho de 2022, o CDI está em 13,15% ao ano e a taxa Selic está em 13,25% ao ano. Isso quer dizer que quando você entra num banco, você entra numa corretora e você identifica um determinado tipo de investimentos, por exemplo, CDB, a gente já vai falar dele, mas identifique lá um CDB dizendo 100% do CDI, entenda que o seu dinheiro, assim como a poupança, vai rentabilizar, neste caso, 100% da taxa do quê? Do CDI. Neste caso, 13,15% ao ano. E se aquele investimento nos informar 80% do CDI?
é a mesma coisa. O seu dinheiro, nesse caso, rentabilizará 80% de quem? Do CDI. Ou seja, 80% dos 13,15% ao ano, que seria o equivalente a 10,52% ao ano. E a Selic? É a mesma coisa. Independentemente se é CDI, se é Selic ou vice-versa, a lógica é exatamente a mesma. A diferença, sabe qual que é? Que a Selic você vai encontrar normalmente em títulos do governo, em títulos onde você estará emprestando dinheiro para o governo. E o CDI você vai encontrar nos títulos privados, quando você estará emprestando dinheiro para empresas, para bancos e para financeiras. Uma questão que muita gente fica com dúvida. Digamos que eu investi o meu capital hoje num título que rentabilize 100% do CDI, beleza? CDI é 13,15% ao ano. O que acontece se futuramente essa taxa ela for reduzida? Simples, o seu dinheiro vai rentabilizando diariamente, mas proporcionalmente aos 13,15% ao ano, e passará a rentabilizar um pouco menos no futuro, caso esta taxa venha a ser reduzida. Mas você não perde o que já rentabilizou. Entenda como se fosse um carro. Você pode acelerar mais ou acelerar menos, acelerar mais ou acelerar menos, mas você nunca vai voltar, sempre para frente. Fica apenas uma ressalva aqui: nem todo investimento de renda fixa vai rentabilizar sobre o CDI, nem todo investimento de renda fixa vai rentabilizar sobre a Selic. Existem alguns títulos que são pré-fixados. O que isso quer dizer? São títulos aonde você já tem a taxa contratada do início ao fim do contrato, e essa taxa não será alterada independente das mudanças de Selic e CDI, ou seja, você já conhece e já determina essa taxa do início ao vencimento desse título. E os ativos em questão? Gente, são tudo farinha do mesmo saco. Sabendo que na renda fixa, em linhas gerais, ao se investir em um determinado ativo, você está emprestando dinheiro para um terceiro. E sabendo que esse título pode ser remunerado a uma taxa, geralmente CDI, geralmente taxa Selic, vamos avançar para as próximas nomenclaturas. E para isso vamos para a tela. Eu não tive a competência de dar um nome para essa tabela, mas é uma tabela que eu desenvolvi ao qual você tem um panorama geral dos principais tipos de investimentos de renda fixa. Se você entender essa tabela, eu vou te dizer que você vai entender muita coisa, muito mais que muita gente sobre essa classe de ativos. Você vai entender que é muito simples. Primeiro, observe o seguinte: nós temos várias dimensões nessa tabela que vão refletir nos principais tipos de investimentos que você vai encontrar dentro desta classe. O que eu gostaria que você olhasse? A parte superior, número 1, é para quem você está emprestando dinheiro. Ou seja, você pode estar emprestando para uma instituição financeira, para uma empresa ou para o governo. Boni, se eu estiver investindo numa LCI, para quem eu estou emprestando dinheiro? Está aqui. LCI, você está investindo para bancos, ou seja, instituições financeiras. Beleza? Número 2, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, ao qual garante para o investidor em alguns ativos um montante de até R$250 mil por CPF, o seu CPF, versus conglomerado financeiro para quem você está emprestando dinheiro, limitados a R$1 milhão se forem conglomerados diferentes. Não vou entrar nos pormenores do FGC, uma vez que já tem vídeo detalhando outras questões extremamente importantes sobre o FGC. Depois sugiro, inclusive, que você assista lá, não deixe de assistir. Mas quem é que tem essa segurança, essa garantia do FGC? Tá aqui, instituições financeiras. Empresas tem? Não, não tem. Governo tem? Também não tem. E o governo não ter FGC é mais seguro? Também não. Por isso que eu te convido a assistir o vídeo da FGC, vai lá depois para complementar os estudos, beleza? Número 3. O que é o número 3? Quem tem imposto de renda. Vejamos o seguinte: todo mundo do grupo 1 tem imposto de renda. Todo mundo do grupo 2 está isento. E isso quer dizer que então é muito mais interessante nós investirmos nos tipos de investimentos do grupo 2? Não necessariamente. O que nos interessa é o retorno líquido. Não é porque um investimento ele é isento que ele vai remunerar mais do que um tributado. Não. Às vezes pode até ser o contrário. Pode ser que um determinado tipo de investimento, mesmo ele sendo tributado futuramente,
ele rentabilize melhor de maneira líquida. O que nos interessa é o montante líquido, o quanto sobra depois dos impostos. Para isso também tem um outro vídeo que eu explico melhor esses detalhes e disponibilizo uma planilha que vai te ajudar a comparar taxas entre diferentes tipos de investimentos. Vai ser um complemento muito interessante para essa tabela aqui, tá bom? Então se fica aquela dúvida, Boni, estou pensando em investir em um CRA. Eu encontrei um CRA lá na corretora CRA. O que significa esse investimento? Está aqui. Um CRA, você está investindo para uma empresa, ele é isento de imposto de renda e por ser empresa ele não tem FGC. Gente, depois se debruce nessa tabela. Essa tabela eu disponibilizo tanto no meu livro quanto no meu curso. Obviamente, aí o estudo é muito mais aprofundado, é muito mais informação, mas de maneira resumida, eu acho que deu para ter um panorama legal dos tipos de investimentos que nós vamos encontrar os principais em renda fixa. E você percebeu que os títulos do governo estão famigerados? Títulos do Tesouro Direto, eles estão em um grupo separado? Bem, na verdade, eles poderiam estar junto com o grupo 1, mas por terem algumas características um pouco diferentes, eu resolvi separá-los. Principalmente quando nós falamos sobre uma questão chamada marcação a mercado, que impacta fortemente dois títulos do governo, que é o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. Muita gente, quando investe nesses dois tipos de investimento, geralmente se atentam somente à rentabilidade na tela, a rentabilidade que você observa lá na corretora ou no banco, e não sabem que existe essa questão chamada marcação a mercado. Como eu já fiz um vídeo também detalhando, esmiuçando toda essa questão, depois convido você a assistir lá, mas em suma, para não deixar nenhuma falta de explicação aqui, entenda o seguinte: quando você está investindo no Tesouro Pré-fixado ou no Tesouro IPCA+, e você pega lá, por exemplo, Tesouro Pré-fixado 2027, a taxa que você vê na tela só lhe é garantida caso você resgate esse título no vencimento. Da data de contratação até a data do vencimento, o que acontece com esses títulos é isso aqui. Então você pode até ganhar mais, mas pode também perder dinheiro no meio do caminho. Beleza? Então muita atenção com esses dois tipos de investimentos. Novamente, por ser uma questão extremamente importante, não deixe de assistir os vídeos sobre marcação a mercado que você vai compreender ainda melhor. Então, resumindo, como nós vimos, em linhas gerais, quando você está comprando um CDB, comprando uma LCI ou outro ativo de renda fixa, você está emprestando dinheiro para um terceiro, seja uma empresa, seja o governo, seja um banco ou uma financeira. E claro, com a promessa de receber esse capital no futuro acrescido de juros. A taxa ao qual o seu capital será rentabilizado geralmente são definidos por um percentual sobre o CDI ou por um percentual sobre a Selic. E claro, em alguns casos você pode encontrar também taxas pré-acordadas ou taxas pré-fixadas. Ademais, o que vai diferenciar os inúmeros títulos que você vai encontrar na corretora ou no banco, além, obviamente, de para quem você está emprestando, é se tem FGC, se tem imposto de renda ou se sofre da marcação a mercado. Se ficaram dúvidas, não hesite em mandá-las aqui abaixo ou lá na comunidade, lá na nossa área de membros, beleza? No mais, deixo o meu convite para você apreciar meu livro Montando uma Carteira de Investimentos Inteligente, lançado junto com a editora Novatec, que você encontra lá na Amazon, assim também como o meu curso do Saldo Zero à Liberdade Financeira, que está em preço promocional por tempo limitado. Ambos irão ajudar você a trilhar um caminho financeiro de sucesso. Sucesso e prosperidade sempre. Por fim, sou Paulo Boniati. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!